Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. E hoje estamos com uma convidada lá do Sul, a Jana, falar com a gente aí. Vamos bater um papo aí sobre muitas coisas, empreendedorismo, vai rolar cervejas e rock and roll. Danilão já anunciou entregou todo o ouro, mas quero chamar a atenção para o seguinte, já dizia Chico Sainz, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E agora, hoje, com a participação maravilhosa de Jana Pinho, a gente dá mais um passo no Hopcast, que é o passo aqui de eu e Danilo estarmos juntos aqui fazendo o ao vivo, conectado diretamente com Curitiba, com Jana Pinho. Seja bem-vinda, Jana. Valeu, galera. Obrigada. Tô bem feliz de estar participando desse podcast. Como estávamos falando, é muito gostoso estar produzindo um conteúdo de áudio e eu espero que a galera goste. A galera com certeza vai curtir, porque você é uma das pessoas mais queridas do meio cervejeiro. Curte som bom, que eu tô sabendo. Você me mandou uma página de currículo aqui de 14 páginas. Olha aí. Mas eu vou sintetizar como comunicadora, publicitária, empresária, homebrew, entusiasta do meio cervejeiro. Quem é você, Jana Pinho? Você é beer influenza? O que é isso? Beer influenza, é bem engraçado, né? A galera agora que começou a folia do Covid, porque a gente tá falando de um outro tipo de vírus com síndrome respiratória, e todo mundo falando, porra, Jana, você adivinhou que ia rolar essa pandemia aí, que você acabou pegando o gancho de colocar um vírus na parada também? E não, né? Na verdade, assim, aproveitando o podcast para esclarecer para muita gente que não sabe. O ano passado, eu fui acometida pela influenza. Eu tive... Nossa! Eu tive H1N1. Fiquei com broncopneumonia dupla nos 2 pulmões. Tive que assinar um termo de responsabilidade saindo do hospital porque eu não queria ficar internada e eu podia morrer em casa. Mas... Nossa, Jana. Pesado, né? Foi muito tenso. Foi em março do ano passado. Eu completei aniversário. Quando apareceu o Covid, eu completei aniversário de influenza. E foi daí que eu tirei essa loucura de colocar o nome de influenza, beer influenza. Então, porque digamos que eu, graças a Deus, eu não cheguei a ficar em UTI, nem em respiradores, como a gente tá vendo os casos hoje. Mas foi também um divisor de águas para mim, no sentido de colocar mais clareza nos meus objetivos, de ir atrás das coisas que eu realmente acreditava, dos meus sonhos. E a ideia do influenza é contaminar o mundo com cerveja muito boa. Então, por isso eu virei a beer influenza. Muito bom. Excelente sacada. E é uma coisa interessante, realmente, para esclarecer para muita gente que realmente a gripe, né? A gente confunde vários vírus similares mais fracos com influenza. O influenza é pesado. Essa galera aí não vem pra brincadeira, muito massa, não. Foi uma sacada muito boa. Acabou virando, né? E foi engraçado, porque quando virou o Covid, todo mundo, você tá louca? De onde você tirou esse nome? Parece que é piada. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu realmente fui vítima desse trem numa outra família, vamos dizer assim. Mas foi bem pesado, foi bem difícil, mas hoje eu gosto muito do nome, não pretendo mudar. Beer Influenza já tem até logotipo próprio, louco também, que a gente inventou na moda lá e deu certo e não vai mudar. Beer Influenza continua. Eu achei o nome maravilhoso, achei a sacada muito boa. E o pensamento positivo é isso aí, você pegar um problema e transformar numa coisa boa. Exatamente. Né? Uma proposta boa, realmente, de influenciar um bom conteúdo. A gente tá... Uma das coisas legais de conteúdos fora da internet, apesar do podcast ele tá na internet, ele circula através dos streams e tal, é da gente bater um papo e entender essas engrenagens que funcionam atrás, né, de perfis, de empresas. Então, por exemplo, eu não sabia dessa tua história, fiquei emocionado aqui, inclusive vou puxar uma trilha sonora aqui de lamento, tristeza, porque, poxa, que isso, cara, você sofreu aí uma barra complicadíssima, que foi H1N1, e eu confesso que eu pensava que o seu nome tivesse vindo de uma, crítica, de uma sátira, de você também dar uma zoada com a questão do beer influencer. Não, então, aí que tá, né? Tem outros 2 veios no meio disso tudo. Nessa época que eu fiquei doente, foi a época que eu me separei também e que eu mudei de carreira. Olha que loucura. Eu, então, deixei de ser executiva, passei a querer trabalhar apenas com cerveja, me separei.
tive a doença e tava começando a ser chamada de influencer. E isso tava me tirando do sério, assim, tipo, você é influencer. Eu falava, gente, eu não sou influencer de nada, pelo amor de Deus. Me dava um ruim, assim. Eu nunca gostei dessa ideia de influenciar. A minha percepção é bem diferente de influenciar e de inspirar. Então, se eu puder ser inspiração em 1 de 12 mil, tá lindo. Eu não quero influenciar 30 a tomarem o que eu vou divulgar porque eu ganhei grana ou coisas do gênero. Tudo que é feito de divulgação no Influenza é o que eu consumo de fato. Então, foi meio que um grito de liberdade quando virou Influenza, que não era influencer, que era a mãe que voltava a ser solteira, que era a pessoa que adoeceu com o Influenza. Foi um aglomerado de situações ali que rebatizou a Janaína Pinho, vamos dizer assim. Pô, sensacional, cara. Eu acho que a gente só tem a ganhar com essa história aí. E é o tipo de coisa que quando foi criado com um propósito, acabou virando outro e você multiplica propósitos. É uma coisa que eu te admiro muito, é a sua capacidade de multiplicar propósitos e você não se entender como influenciadora, mas, de fato, a gente não se... a gente, que eu digo assim, a comunidade, o indivíduo, ele não pode se autodeclarar influenciador. Quem decide isso é quem está sendo influenciado, quem está sendo inspirado pelas tuas ações. E você, eu te acompanho, eu gosto muito do teu trampo, das tuas postagens. Você é uma pessoa muito família, cara. Eu acho que você passa muita verdade na parte do próprio consumo da cerveja mesmo, mas assim, você fica 2 dias falando, da tua filhota, falando sobre as coisas que você tá vivendo aí, sobre posicionamentos que, velho, você liga o foda-se mesmo e passa a tua verdade. Eu acho isso muito sincero e foi, na verdade, o que me cativou. Então você me inspirou e você me influencia. Então você é influência, sim, senhora. Que merda! Já era, filho. Isso daí que decide a gente. Tem um lado... A boa influência... A gente pega as ideias e não copia, né? A gente sempre agrega as nossas ideias e também cria coisas novas. Então, é uma boa influência. Então, falando de cerveja, começando esse papo aqui de cerveja, né, cara? Não podemos ficar aqui distante do nosso brinde tradicional. Deus já é tradicional, segundo o Danilão falou, né? Estamos no episódio 5. Então já é uma tradição do Hopcast abrir uma cerveja aqui ao vivo. A gente fica com o bico seco, assim, passa o primeiro momento de apresentação e a gente quer beber. Então vamos abrir? Conta aí, Danilo. Não, você que é o baterista. Então vamos lá. 3, 2... que lindo! Maravilha. E eu vou fazer o brinde, então. Então vamos brindar? Caraca, saúde. Copa, tá do lado esquerdo. Ó, eu tô bebendo aqui uma IPA classicona da Prússia Beer, que é uma apoiadora nossa aqui de São Gonçalo do Rio Abaixo. Cidadezinha mineira aqui do interior, maravilhosa. Ouço muito bem dessa Prússia, gente. Muito bem mesmo. O pessoal todo elogia demais a cerveja. Prússia é fantástica. A fábrica fica lá no meio do mato. É uma vibe maravilhosa. Olha o barulhinho. Então, delícia. Você tá bebendo o que aí, Jana? Eu tô tomando uma Scottish Ale da cervejaria Xamã, aqui de Curitiba. Os caras têm uma proposta também sensacional de introduzir o pessoal no meio cervejeiro e eles estão conseguindo vender com preços bem competitivos pro consumidor final. Eu, obviamente, viciei nos caras e tá sendo a minha cerveja do dia a dia, cara. Custo-benefício surreal. E você pagar 6 pila em 300ml de uma Scottish Ale, vocês devem entender que não é fácil, né? Nossa. Eu tô apaixonada. Nossa, é isso. Vamos fazer uns campos cervejeiros aí, filho. Bora! E eu adorei o nome, hein? Parabéns à cervejaria Xamã. Um abraço pra vocês, Xamã. Parabéns. Alô, galera. Aqui é Adriano Daga e você está ouvindo LabBR Hopcast. É isso aí. Vamos seguir aqui. Bora Quero lá. saber o seguinte, cara. A gente falando de transbordamentos de influência. Eu acho que é uma das coisas que toda mulher cervejeira usa são os seus lupulinhos, né? É verdade. Que ficaram hiper famosos. Acho que 11 em 10 mulheres cervejeiras usam. E eu queria saber de onde que veio essa ideia. Tipo, começou lá na cerveja, transformou na joia. Como é que nasceu esse trâmite aí? Conta pra gente um pouco da história do B-Hop. Cara, esse rolê é bem louco. A B-Hop Acessórios surgiu de uma loucura minha. Eu tenho mania de meio que vestir a camisa
em tudo, quando eu entro para algum cenário, para algum meio, alguma coisa, assim como eu tinha loucura em coisas de aviação quando eu era executiva de logística, quando eu entrei para o meio cervejeiro, eu queria muito achar acessórios de lúpulo. E eu comecei a pesquisar a nível mundial mesmo, aquela coisa de AliExpress, Wish, procurar em tudo quanto é canto quem produzisse, então, peças, né? Hope Jewelry, achasse alguma coisa nesse sentido. E eu não achava nada. Então, eu fiquei umas 2 semanas frustrada, caçando, pedindo ajuda, conversando com galera de fora, amigos que viajavam para tentar encontrar alguma coisa para mim e não achava nada. Um belo de um dia, eu então casada, cheguei pro meu ex-marido e falei para ele, cara, vamos comigo pro centro de Curitiba, porque eu morava na região metropolitana da capital, né? Vamos comigo pro centro de Curitiba que eu vou passar numa loja de artesanato. E o cara rachou o bico, né? Falou, Janaína, pare, né? O que você vai inventar, meu pai? Falei, eu vou fazer um brinco de lúpulo, porque eu quero um brinco de lúpulo e eu vou ter um brinco de lúpulo. E aí foi muito engraçado. Eu lembro que nós voltamos pra casa, sei lá, fizemos o nosso corre com o filho e tal, chegamos em casa, janta e etc. Sei que era umas, 21 horas, eu parei na minha cama e peguei tudo aquilo que eu havia comprado. E na minha cabeça deu um insight de tentar fazer as pétalas com o biscuit e procurei formas, né? Tentava achar as formas prontas das folhinhas e tal e não achei nada, obviamente, do tamanho que eu precisava. Aí ele riu, né? Ele falou, tá, eu vou dormir. Então, boa sorte, Deus abençoe aí, minha filha, vai no teu que, né? Eu acho que isso não vai dar boa. Falei, beleza. Eu, como uma virginiana tranqueira que eu sou, eu acho que uma das poucas coisas que o meu signo me representa, nesse caso, é a teimosia do cão. Falei, eu vou fazer essa merda na força do ódio. Vai dar certo. Virgem briga muito com touro, né? Gente, teimosia. Sério. Eu sou taurino. Então... A gente é teimoso por natureza, é uma desgraça. Meu Deus, olho junto total. Aí eu falei, não, eu vou fazer. E eu comecei, então, por volta de 21 horas. Eu fui terminar, 2 lupulinhos eram 4h40 da manhã. Porque eu, sei lá, desfiz e refiz milhares de vezes. Eu achava muito bosta que eu havia feito, não gostei, tava feio pra caramba. E aí eu deixei pra secar, eu nunca mais vou esquecer, em cima do meu aparelhinho da NET. Porque eu nunca tinha trabalhado com biscuit na minha vida, mas quando se fala em porcelana, a gente sabe que ela precisa de um certo aquecimento para que ela faça a secagem completa, né? E não sei. Pois é, eu não sei. Não, me baixou. Me baixou a artesã produtora ali, meu filho, que eu nunca havia feito, a bem da verdade, assim, eu fazia crochê e olhe lá, mas eu tinha certeza que aquilo ia dar boa. O virginiano vira um artesão numa noite, né? O virginiano, ele consegue, se ele quiser, em uma noite, ele é o próprio... Sei lá, é só duvidar. É só dizer que você não vai conseguir. Meu filho, você constrói uma casa nos dentes, se precisar. E aí foi o que aconteceu. Quando ele amanheceu antes que eu, porque ele levava as crianças pra escola de manhã, ele voltou pra casa, veio me acordar sem dó, assim, do tipo, porra, que é isso, cara? Tem 2 lúpulos secando em cima do aparelho da NET. Que porra é essa? Eu falei, deu certo. E aí fiz, e aí o rolê foi muito engraçado, porque então não existia birropa acessório, só tinha os meus brincos de lúpulo. A galera começou a ver na minha orelha, nos lugares que eu ia, e eu fiz assim por um preço irrisório, pelo trampo que dava pra fazer. O preço era bem ridiculamente barato e ninguém comprava. E eu frustrada pra caralho, falei, nossa, será que é tão ruim? Será que é tão feio assim? Aí comecei a dar de presente pra umas pessoas aleatórias, não comprava, não vendia e parei de fazer. Aí quando eu me separei, quando eu tava pra me separar, na verdade, uns 2 ou 3 meses antes, eu peguei firme e falei, não, cara, eu acho que eu vou fazer mais e agora eu vou, sei lá, vou aumentar o preço desse troço pelo que eu acho que dá o trabalho e vou tentar vender de novo. Cara, viralizou de um jeito, foi muito rápido, assim. Eu lembro que nas 3 primeiras semanas eu vendi mais de 100 peças. Eu demorava mais de 1h30 pra fazer um lupulinho. Então você imagina o trabalho para conseguir entregar todas essas peças, fazer tudo, né? Hoje eu faço um lupulinho pequenininho, eu faço ele em 6 minutos. Só para vocês entenderem a diferença do trabalho e da habilidade, a praticidade, óbvio, do tempo de lá para cá. E aí eu fui instigada pela Pricolares a dar um nome para minha marca, não deixá-la vinculada com o Beer Influenza. Eu agradeço a Pri ao vivo aí, ó. Porque ela foi realmente uma pessoa que me falou assim, Jana, não, cara, esse negócio vai crescer, vai dar boa e você precisa de uma identidade para a marca dos acessórios. E eu falei com ela, 20 minutos depois eu tinha o desenho na cabeça, o nome na cabeça e fiz o Instagram e comecei a trabalhar. O que era para ser um hobby, ele hoje é a minha principal fonte de renda, assim, pra vocês terem uma ideia. Pô, fantástico, parabéns mesmo. Valeu. Acho que o trabalho é incrível, eu quero que continue prosperando, você tendo muito mais sucesso. Mas assim, eu quero entender de onde que veio essa paixão sua pela cerveja e como é que você chegou no lupulinho.
ele veio da onde? Você fazia já cerveja? Você era só entusiasta, bebedora? Como é que era a tua relação com a cerveja antes de fazer as joias e tal? Então, na verdade, eu lembro de uma cena sinistra. E é muito fresca na minha cabeça por causa do cheiro do lúpulo, né? Em meados de 1990, vamos dizer assim, quando eu tinha, 8, 9 anos, a minha avó fazia cerveja em casa. E eu lembro que nessa época, então, eram comprados blocos de lúpulo. Então, você tinha que basicamente deschavar o lúpulo, né? Soltar as florzinhas, enfim. Olha o rolê, cara. Olha que sinistro. Eu nunca... Isso em Curitiba? Isso em Curitiba. Existia um lugar chamado Gavipec, que ele vendia... Era um dos poucos lugares que vendia esse tal do lúpulo e o malte de cevada e tudo que a minha avó comprava pra fazer cerveja. E eu lembro de ir com a minha avó comprar, levar esse bloco pra casa embalado num plástico bem sem vergonha, e a minha avó falava pra mim: filha, tem que soltar isso aí porque a avó tem que colocar ele no saquinho. A minha avó fazia biabe ainda. Olha que louco, né? E aí eu lembro de soltar todo aquele lúpulo. Minha avó colocava eu colocava lúpulo de fervura junto com malte. Era uma loucura a receita dela. Nossa, é de 1870, eu tenho essa receita até hoje. Que louco, cara. Uhum. Você já reproduziu isso daí, cara? Não, ainda não. A gente tá pensando uma forma muito gentil de reproduzir, porque ela vai vir uma pancada de amargor e álcool, porque não tem muito equilíbrio nessa receita. Então a gente ainda tá estudando uma forma de fazer ela melhor. E a minha avó colocava açúcar no final, né? Ela era aquela cerveja que você fazia pra ela... Fazer um primezão nervoso. Exatamente. E o da minha avó, o priming, ele adoçava, de fato, a cerveja. Então, cara, é um troço muito sinistro. Só que eu nunca mais havia tomado nada lupulado desde então. Comecei a tomar Guinness. Eu era apaixonada pela Guinness e pela Schmidt. Acho que é Schmidt mesmo. A Schneider, perdão. Era a Schneider e a Guinness que eu tomava lá em, 2002, 2003. Então, há muitos anos mesmo, eu tomava a tal da cerveja especial, mas não era ainda a louca do lúpulo. Em 2015, com meu ex-marido, ele me levou para tomar meu primeiro mess de 1 litro de IPA. Foi assim. Nossa. A minha entrada. Fiquei mais louca que o Batman, óbvio, né? Falando de IPA, vamos dar um abraço aqui pra nossa amiga hipacondríaca, Ludmilla. Falando de IPA, eu lembro dela. Não tem como não lembrar, né? Você lembra da hipacondríaca e do Iperos BR também, que é outro maravilhoso, Gus. Obrigado, Ludmilla, pela vinheta, viu? Ficou muito chique. É o povo da IPA. E aí, então, quando... Eu lembro de ter sentido o cheiro, o aroma dessa cerveja. Era uma American IPA bem famosa aqui de Curitiba. E eu senti esse primeiro aroma, foi, assim, instantâneo. A executiva deu um passinho pro lado e a pessoa falou assim, não... eu vou trabalhar com isso, eu vou aprender a fazer isso, eu vou resgatar as origens da minha família, eu vou me jogar. E foi muito gradativo esse meu me jogar, por eu ser uma profissional há 12 anos na minha carreira antiga, né? E óbvio que o mercado não libera quem gosta de trabalhar e não tem preguiça de trabalhar. Pra mim foi bem triste esse desmame, assim, da logística pra ir total de cabeça pra cerveja. Fora, obviamente, a diferenciação de salário, né? Que eu ganhava muito dinheiro. Hoje eu ganho bastante abraço, cerveja e like. Então, né? Não é a mesma coisa, mas... Um boletim. Manda boletim. Manda boletim. Paga o boletim da tia, não paga o abraço. Mas, enfim, eu sabia que isso ia acontecer. Na minha outra carreira, eu demorei quase 5 anos pra chegar no patamar que eu vim me encontrar 7 anos depois. E na cerveja eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho muito que trocar de experiência com profissionais incríveis que são doação e informação, e eu agradeço a todos eles que fazem parte dessa minha jornada. E vou continuar sendo sempre uma entusiasta, principalmente da entrada do meio cervejeiro. Acho que tem muita gente se engalfinhando e brigando pela qualificação dos produtos top, prime, que já tá lá em cima, que já tá muito bem no mercado. Eu quero catequizar mesmo no sentido gentil da coisa, de trazer pessoas para esse universo que é tão vasto, tão generoso, e não é esse absurdo todo, nem de expansivo quanto a preço, nem de bicho de 7 cabeças quanto a amargor ou sabor. Tem para todo mundo e a gente devagarinho tem que trazer essa galera pro nosso lado. Essa é a ideia principal de todos os meus perfis. Uhul. Porra. Né? Podemos encerrar o podcast aqui. Bom, acho que temos. Me empolguei, puta aula aí, ó. Não por isso, porque puta aula que você deu aí. Imagina. Ai, pode deixar, mamãe. Pode deixar que eu sei das coisas. Deixa comigo. Você não sabe de nada. Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite. Leite, mãe? Leite, minha mãe? Olha pra mim. Olha bem pra essa coisinha, mãe. Eu sou de tomar leite. Eu já servi a Aeronáutica.
Já fui campeão no sambódromo 2 vezes com aquele leite. Leite é pra criança, meu negócio é cerveja, biritão. Não vou discutir com você. Mocinha, por favor. Pois não. E então? Tem leite de onça? Não, nós não temos leite de onça. Tem leite de cabritos? Também não. Tem leite de camelos? Leite de camelo, não. Tem leite de bode, aqui bode assim, forte? Também não. Tem leite de pulgas? Também não. Então me dá uma cerveja bem gelada. Deus, o senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite. E, Jana, me fala também ainda no Papo Empreendedor, como é que nasceu a ideia de você fazer as semijoias, né? Você expandiu do biscuit para semijoias? Como é que foi essa? Na verdade, os dois é que você expandiu? Os dois são completamente ligados, né? Eu precisava fazer as semijoias ou as peças com aço cirúrgico para as pessoas que têm potencial alérgico, e, enfim, e tudo girava em torno do biscuizinho, porque eu preciso fazer a flor do lúpulo no biscuit. Eu já quis fazer no meu brinco, então eu tinha usado material de prata na época. E hoje, assim, se as pessoas precisam de um material folhado a ouro ou prata, é tudo, obviamente, sobre encomenda. Não é o que eu faço no dia a dia. Mas a gente faz... teve gente que comprou, por exemplo, só os lupulinhos para colocar em base de ouro maciço. Porque a pessoa queria ter o brinco de ouro e tal, levou na sua joalheria. Eu usei peças folheadas aqui, ela colocou no brinco de ouro, super usa e super adora. Então foi mais uma adaptação e adequação ao que as pessoas podem usar. Mas em momento algum, o lupulinho em si, essa pecinha que é feita pétala por pétala, não tem nenhum tipo de forma. Vai a minha digital em todas elas, que lembram muito as ranhuras e os veios das próprias folhas do lúpulo. Não tem diferenciação. Se você vê um brinco de ouro ou um brinco de bijuteria simples, ele vai com o mesmo lupulinho, com o mesmo carinho, a mesma dedicação a ser feito. Assim como os chaveiros, os pingentes, berloques e tudo. Pô, muito bom. Aí, Gleice, solução aí. Cara, a gente é muito só craft, com brinco. Né? A gente é muito do it yourself mesmo. Tem que bota a ser, mão né? na massa. Cara, a gente já fez desde lustre a, sei lá, pedestal. Tô usando pedestal aqui que ele é handmade, cara. Melhor coisa. Essa porque também a gente sentiu a vontade de te chamar, porque a gente se identifica contigo do ponto de vista da vida artesanal. Da vida artesanal de construção de coisas e motivados por uma emoção, por uma paixão. Igual você construiu essa carreira na cerveja. Pô, começando, você trouxe a história da sua avó, esses primeiros encantos com o lúpulo. E hoje em dia, ele, além de ser uma fonte de renda, você transpõe um pouco da tua paixão para esse mercado. E daqui a pouco você tá aí, pô, a Gasterne, o lupulinho da Ia ser lindo. Mas assim, a gente tem realmente que pensar nessas possibilidades, porque é um caminho que existe e precisa só da nossa dedicação, do nosso empenho, mas, sobretudo, da nossa paixão. Eu acho que você é uma pessoa muito apaixonada pelo que você faz. Muito legal isso, muito inspirador. Não, você falou sobre o início, né, dessa mudança de profissão, de não estar tendo vamos dizer, a mesma receita da carreira antiga. Mas esse é um passo-chave aí pra galera que tá começando, não só empreender em qualquer carreira, né? Ter essa paciência de plantar e realmente esperar florescer a coisa, esperar o momento certo da colheita. Né? Sim, com Isso certeza. é um aprendizado realmente que bom que você já tem essa bagagem e, mais uma vez, uma excelente influência. Imagina, obrigada, então, gente. Seguinte, então falamos um pouquinho de cerveja de panela, falamos um pouquinho de influências. A gente vai trazer agora um quadro do nosso amigo Bento Beer, aqui de Belo Horizonte, do Lamas BH, que ele tá abrindo uma série aí de intervenções no nosso podcast, chamada Dicas da Casa. E nesse momento tá falando sobre insumos. Então a gente vai ouvir mais uma coisa sobre insumo cervejeiro para você se inspirar aí, fazer a sua cerveja em casa. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost de vida longa, amigo cervejeiro. Continuando a nossa série sobre insumos, hoje vamos falar do malte. Mas o que é malte? É o grão que passa pelo início do processo da germinação. Mas que grão é esse? Normalmente, quando a gente fala de malte, é o malte de cevada. Mas podem ter outros, como o malte de trigo, por exemplo. Após esse processo de germinação, ele é torrado. E essa torra pode ser em temperaturas e umidades diferentes. Isso vai trazer características diferentes ao malte. Essas características vêm da cor mais clara ou mais escura, um determinado grau
de caramelização do malte. E essas características vão conferir cor, aroma e sabores para a cerveja. Então, uma cerveja mais clara ou mais escura deve isso ao malte. Como aromas e sabores, temos pão, biscoito, toffee, chocolate, café, caramelo, dentre vários outros sabores que vêm também provenientes do malte. Além disso, o malte é responsável pela quantidade de açúcar que vai para a fermentação e, consequentemente, pela quantidade de álcool que essa cerveja tem. Então, uma cerveja mais alcoólica, ela teve mais adição de malte. Gostou? Manda aí pra gente seus comentários, sugestões, críticas, o que você quiser. Tchau, obrigado! Dicas da casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Galera, aí, Bentão falando aí sobre malte. E aí, Jana, como é que você escolhe seus maltes? Eu andei fazendo umas loucuras em 3 meios, né? Imperial IPA, Helles e uma Robust Porter. Foram as minhas 3 produções até agora. E como é difícil escolher malte, né? Malte de qualidade, encontrar gente que forneça malte de qualidade, que você sabe que não tá comprando coisa velha ou a moenda errada. Cara, é um negócio que realmente tem que achar os melhores fornecedores. A galera tem que ficar de olho nessas dicas aí, viu? Nossa, eu vi essa postagem sua sobre a Robust Porter, eu fiquei com água na boca, cara. Eu tive em Blumenau esse ano, foi a primeira ida a Blumenau, e eu tomei uma Robust Mind Porter se não me engano, da Zapata ou da Viela, da Viela aqui de BH, ou da Minori, mas eu acho que era da Zapata. É uma Robust Porter com menta. Cara, essa cerveja ficou marcada, assim. Sensacional, marcada, hein? Total. Mas que legal, cara. Vamos seguir a vida. Pois é, mas voltando ao B-Hop... Quero beber, gente. Quero beber mais. Vamos beber. Jana, vamos voltar ao B-Hop aqui. Só pra você falar aí os planos futuros aí. As ideias que estão vindo. Então, estamos continuando mexendo nas coleções cada vez mais. O pessoal deve ter reparado, a gente mudou toda a identidade da marca da B-Hop. Porque a gente está se adequando a níveis de exportação. A B-Hop vai começar a tomar conta do mundo. Se Deus quiser, logo, dentro, em breve, isso, vai dar para encontrar... Falando, H externo que é fica pandemia, esperto. É pandemia. Vai dar para encontrar lupulinho em qualquer lugar do mundo. Aquilo que eu disse, eu busquei no mundo inteiro e não tinha. Aí o que acontece? Eu tenho vários seguidores também que são de outros lugares do planeta, né? E a galera começou a me chamar e eu tive que usar Google Translator para conversar com... o rapaz era da onde, meu Deus? Era alguma coisa tipo Rússia, assim. Eu falei, legal. Não tô entendendo nada, Nossa, que né? Legal. Que legal, cara. As pessoas pedindo chaveiro de lúpulo, pedindo pingente de lúpulo. E a gente começou a se adiantar, e mesmo sabendo que é um ano de adversidades, e que a gente sabe que esse ano é só entrar em campo pra não perder de WO, porque não tá fácil pra ninguém, né? Mas a gente tá plantando essa sementinha para, quem sabe, aí o ano que vem já tá colhendo resultados bem positivos com a exportação das nossas peças 100% artesanais. Cara, fantástico, Muito bom, cara. fantástico. Fantástico mesmo. Eu tô impactado aqui com a nova H externa do mundo cervejeiro. Vamos ousar, né? Quarta vez que eu falo isso. Estamos profetizando, filho. Estamos profetizando. Amém. Se for praga que pegue, ô glória. Cara, mas um negócio que você comentou aí sobre esse momento de pandemia... É muito triste, né, cara? A gente não poder se encontrar, não poder estar presencialmente com as pessoas. Eu e o Danilo somos pessoas de boteco, de bar. A gente gosta de tap house, entendeu? A gente tá começando a entender esse processo de beber em casa agora, por incrível que pareça. A gente gosta de ir pra rua mesmo, ir pro tap house e... Tem contato com um cervejeiro aí na boca do gol, né? Mais o Gleice do que eu, na verdade. Mas eu, de vez em quando, tô... Porque o Danilo é uma pessoa mais responsável. Eu sou uma pessoa mais... Cara, Vamos deixar quieto esse momento. Eu cheguei quando eu comecei a querer aprender cada vez mais, até na situação de serviço, de como as pessoas faziam essa função de atendimento ao público direto, eu fiz taxa em vários lugares aqui em Curitiba. Me orgulho pra caralho de ter feito taxa em vários lugares. E eu acho um tesão também estar do outro lado do balcão para entender as dúvidas, os questionamentos das pessoas, a dificuldade que elas têm de se aprofundar em algum estilo por medo de ser diferente. Então eu entendo totalmente quem tá em pânico em casa, porque ou eu tava atrás do balcão, ou na frente do balcão, ou em cima do balcão, dependendo do estado que eu já tava, né? Mas sempre tava no bar, cara, e agora a gente tá tendo que readequar, né? Não, pois Total. E a gente não sabe como é que vai ser esse novo normal, né? Mas uma das coisas que tem sentido muito dessa pandemia é
impossibilidade de estar com algumas pessoas que eu gostaria de estar presencialmente, que eu já tinha me planejado esse ano para estar, e você é uma delas. Eu realmente acompanho teu trampo, e quando você lançou aquele projeto do Session Vida, e eu fiquei louco pra poder ver a tua palestra ao vivo, saca? Que legal. Eu queria que você disserte sobre o Session Vida. Você vai vestida de ninkasi, cara. Dá uma aula sobre cerveja. Isso é muito sensacional, porra. Como é que, porra... Você pretende trazer isso pro online, um curso online, uma aula online, mas tem que ser vestida de ninkasi, cara. Lógico que sim, a gente até pensou nisso. Digamos que eu venho trabalhando nessas possibilidades do online há algum tempo, e a Session Vida, ela cabe perfeitamente em uma live, por exemplo, ou em algum ambiente que a gente possa controlar a quantidade de pessoas, mas sendo bem sincera, eu vou fazer uma live mesmo, deixar um PicPay ali, a galera que quiser contribuir bem, se não puder, não tem problema, mas isso já tá em pauta, já tá em desenho. A Session Vida, eu fui instigada por uma psicóloga incrível e uma coach incrível, que são as idealizadoras do projeto chamado Heroína Sem Capa. E eu também tenho por formação oratória, né? Eu tenho a formação de oratória para pequenos públicos, grandes públicos. Sempre tinha a vontade de palestrar, mas nunca tive o insight de começar. E num dos encontros das Heroínas Sem Capa, as meninas chegaram para mim e falaram assim: vamos botar data, você tem que fazer. E eu havia comentado que eu tinha essa vontade de dissertar sobre a história da cerveja e a habilidade do ser humano de confundir o aprendizado e o que a gente tem de positivo em todos os meios para benefício próprio, né? Ou para o próprio ego. Então, o nome já vem disso, o Session Vida, por causa disso. Uma vida um pouco mais leve, sem ser arrogante ou prepotente com o teu conhecimento. E foi aí que eu resolvi. Eu falei, cara, vamos desenhar isso. Eu lembro que a Heroína Sem Capa foi em junho, eu acho. Julho, não lembro bem. E aí ou foi antes até. Enfim, aí nós colocamos a data para novembro. Eu me antecipei e fiz em setembro. Foi muito perto do meu aniversário até. E a gente conseguiu lotar a primeira sessão já da Session Vida, foi lotada. A gente tem um formato bem dinâmico, bem gostoso. Vira uma palestra com um pouco de workshop no meio, porque eu gosto de instigar as pessoas a perguntarem, questionarem. Tem a experimentação de 4 estilos de cervejas bem diferentes uma da outra, indo de sour para pumpkin ale, por exemplo. Eu venho então com essa proposta visual de estar vestida como inspiração, óbvio, né, na deusa Ninkasi, que é a deusa dos sumérios, a primeira deusa a ter uma conotação de colocar pedaços de si dentro das receitas propostas como cerveja para acalmar o ânimo dos deuses. E eu conto essa história da cerveja dos mesopotâmios, das primeiras origens de civilização. E conforme as informações, as descobertas vão acontecendo a nível mundial, a gente vai trazendo as informações novas. A gente tinha, por exemplo, informações de que a descoberta da cerveja tinha acontecido entre 6 e 8 mil anos. Hoje a gente já tem informações de 11,7 a 13,7 mil anos. Já entramos no questionamento: quem veio primeiro, o pão ou a cerveja? Porque a cerveja também data bastante tempo, né? E é muito legal. É conhecimento. Que legal. Diversidade de informação dentro do meio, para não ser uma coisa bitolada só de técnica e teórica, né? E aí, óbvio, vira um stand-up comedy cervejeiro no meio, porque eu sou realmente uma palhaça em oração. Eu não sei ser uma pessoa tão séria. E a gente ri demais. E foi assim aqui em Curitiba, foi em São Paulo, foi em Porto Alegre. E a gente vai pro Brasil inteiro assim que houver a possibilidade de uma aglomeração de 50 pessoas sem que ninguém corra risco. Esse é o público que eu pretendo manter para a Session Vida, não aumentar muito disso, para que a gente consiga interagir, né, com os participantes. Então vou continuar assim com a Session Vida, e a gente vai vir com a Session Vida pós-pandemia, que também tem muita coisa para ensinar, trazer e conversar, né? Pô, por favor, cara. Eu acho que a gente precisa de conteúdos lúdicos também, cara. Eu acho que a gente tá cada vez mais entrando numa seara aí de caráter técnico demais. A gente tá aí na música, batalhando na música, pra trazer um pouco dessa questão lúdica também, de cenas e cenários e planos. E isso é muito importante. Quando eu vi você vestida de Ninkasi, eu paguei um pau violento mesmo, mais ainda. Eu fiquei, cara, que legal, porque me instigou a querer saber um pouco mais sobre você, da onde que você tirou essa inspiração.
você já era atriz, você fazia teatro. Eu fiquei muito instigado para saber como o Session Vida acontecia ali no ao vivo. Se você incorporava, tipo, a Ninkasi mesmo e mandava umas paradas meio teatrais sobre a sua deusa, saca? Acaba tendo. No What's on Tap, principalmente, a gente tava com uma galera muito especial lá. Eram muitos cervejeiros fantásticos, blogueiros fantásticos, uma galera muito forte, tipo, o blog Mundo da Cerveja tava lá, tava a galera do próprio What's, tava muita gente foda, assim, lá. E eu me senti até um pouco... Pensei, mano, a hora é agora, né? Daqui ou vai ou racha, porque era muita gente técnica também que tava ali, mas que queria sair desse meio. E não teve jeito, a gente gargalha de dar risada, os trejeitos dos cervejeiros, como se tratam, como se colocam, e as críticas acabam sendo muito divertidas, porque a gente se coloca nelas, né? A gente se vê nas próprias críticas. Então, não é uma coisa... Mesmo eu vestida de deusa, eu não sou impoluta no momento em que eu tô fazendo uma palestra. Eu consigo me ver nas próprias críticas que uma deusa faria se estivesse em 2020. Tipo, vocês estão fodendo o rolê, né? Com essa mania aí de fiscal de copo, de quem bebe mais, quem tem o growler maior. É muito... Uma salva de palmas. Uma salva de palmas agora. Podemos trazer uma salva de palmas. Lívia, bota uma salva de palmas aí. Bota uma salva de palmas aí. Lívia é nosso editor. Eu acho que ela ficou um negócio muito legal, muito leve. Tanto que aconteceram as edições e a gente já tinha mais 6 edições já pré-agendadas. Era pra rodar o Brasil mesmo com ela. Só que o Covid chegou primeiro e falou... Eita, pera. Então, ó, você aproveita esse time aí e já expande de vez, cara. Eu acho, na minha opinião, Gleison Silveira, aqui, Labier Hopcast, determina isso. Aluga um helicóptero, desce do helicóptero de rapel, vestida de Ninkasi, soltando o lúpulo lá de cima, filha. Vai ter mais sucesso do que o Padre Marcelo Rossi. Te garanto. Eu vou dar um spoiler. No Maracanã. Eu vou dar um spoiler que a Ninkasi vai aparecer no material meu essa semana ainda. Vai ter uma Ninkasi telefonista falando de coisas cervejeiras aí. Então, é um spoiler bem legalzinho muito legal. de um quadro ridículo que eu vou fazer, que vai gerar muita risada. Não, eu digo, é ridículo de engraçado, assim, vai ser um negócio... sim. Vai ser muito legal, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Pílulas de spoiler. E esse grande sucesso é inevitável, porque são muitas ideias acontecendo concomitantemente aí, dá pra perceber o capricho de conseguir sintetizar esse tanto de informação, né, de uma maneira bem ilustrada. E quem quer difundir de fato a cultura cervejeira tem que fazer isso, tem que pensar fora da caixa. Tem que ser. E eu tenho aprendido isso muito também com o Gleison, cara. O Gleison é um cara muito criativo aqui. Vou dizer que eu sou o cara técnico da Labier, né? Super chatinho no som, mas de fato a arte, cara, a técnica tem que ficar automática. Se não você pensar nela, você não difunde nada. É que eu bebo mais, chato, cara. É só isso. É que eu bebo mais um pouquinho. Mas aqui, olha só, ô Janinha, o que você acha da Ninkasi aparecer no clipe da Labier, hein? Aparece. Olha aí. Aparece frouxo. Olha que legal isso, hein? Ia ser muito legal. Eu ia curtir pra caramba, com certeza. Tá aí o convite. Vamos. E assim, a Ninkasi vai ganhar uma irmã nos próximos episódios da Session Vida. Eu vou mesclar entre 2 palestras, né? A gente vem pra Session Vida e agora é a Pós-Beer, que é essa ideia da nova palestra, que vai ter um nome ainda, batizado, enfim. Mas vai vir a Deusa Ceres também. A gente vai ter 2 palestras aí, uma com a Ninkasi e com a Ceres, que era a deusa grega, que era responsável pela fortuna da agricultura, vamos dizer assim. E vai ter loucura, vai ter muita loucura ainda. Enquanto eu tiver saúde pra fazer, podem ter certeza que eu vou pirar o máximo que der. Pô, tem uma galera que eu não vou lembrar agora, mas tem uma galera que os caras só fazem cerveja histórica. Você tá ligado nessa galera? Eu esqueci o nome dos meninos agora. Mas ele pega todas as deusas e deuses e mitologia em torno de deuses relacionados à cerveja. Eles fazem cervejas em torno disso e chamadas historical beers, né? Eu sei que a galera da Brewdog reproduziu a receita mais antiga do mundo, né? A Brewdog fez com os estudos através do oxalato de cálcio que foi encontrado em alguns jarros, eles conseguiram ter uma ideia de como era feita a cerveja na época e eles reproduziram. E aqui do Brasil... Lembrei aqui, ó. Pode falar, desculpa. Imagina, aqui do Brasil eu tive a oportunidade de ganhar uma garrafa de uma cerveja da cervejaria Rata, do Rio Grande do Sul, quando eu estive lá. Quem me deu ainda foi um colega do Bar do Araújo.
E é uma cerveja que o nome dela se chama Ninkasi. E ela, a guarda dela é feita dentro de uma ânfora de cerâmica. Pra fazer reprodução da época. Caraca. Muito legal a cerveja nossa. também. Muito legal. Ó, lembrei o nome aqui da cervejaria, é Sundog Brewery. Eu não sei de onde que eles são. Que, cara, as cervejas são todas históricas, Saat, Hella. Caraca, tem umas cervejas aqui com umas receitas antigas também. Os nomes vale bem a pena malucos. procurar aí. No Drops, a gente tem uma partícula do Hopcast também, que vai ao ar na semana seguinte do episódio oficial, que chama Hop Drops. Tudo que a gente fica meio na dúvida ou que a gente quer dar um foco maior, a gente joga pra semana seguinte. Eu vou trazer mais informações sobre a Sundog aí no Hop Drops. Ah, que máximo, cara. Isso é muito legal. Coisa que eu adoro quando vem esse tipo de material produzido pra gente aprender coisas novas, sabe? Eu acho muito legal. Uhum. Cara, eu ia te perguntar também uma parada. Acho que antes da Ninkasi, você já tinha um personagem, que eu tenho uma curiosidade de saber quem tá dentro daquele dinossauro lá do Bumbá. É o meu dinossauro, sou eu mesma. Meu alter ego de Curitiba é meu dinossauro. Puta que pariu. É verdade isso? É verdade. Disserte sobre. Total verdade. Todo mundo me pergunta, Janaína, por que um dinossauro? Aí a Janaína já responde, mas por que não um dinossauro? Eu quero um dinossauro. E eu... Porra, quase cuspi todo o estúdio. Não tem como você não sair na rua com um dinossauro inflável de 2 metros de altura e o povo não rir automaticamente. Porra, fantástico. Aquilo é muito foda, maneiro, cara. É o melhor marketing que tem. Aquilo ali é muito foda, cara. Quando eu comecei com a Folia do Bumbara, eu tinha outros 3 sócios na época e esses sócios foram se diminuindo. As pessoas não acreditavam muito em mim, a bem da verdade, do tipo, essa guria é retardada, ela só inventa umas modas fora da casinha, assim. E eu, mesmo sozinha depois, eu vestia o dinossauro, pedia pros amigos filmar, pra gente me carregar pela mão, ia nas festas, ia nos eventos. Teve Doom Day em Curitiba, a gente invadiu o Doom Day com o dinossauro. Caralho. É um negócio... Eu tive na Confraria da Laje em São Paulo, levei o dinossauro também. Meu sonho era ter levado o dinossauro na... Ai, cacete. Na Slowbril. Imagina eu com o dinossauro correndo na Slowbril com todo mundo em open bar. E aquilo ia virar uma loucura, Nossa, né? Cara. Quando eu comecei o Bumbara, a ideia era encontrar um lugar em que em um lugar eu pudesse encontrar todas as dicas de cerveja artesanal de Curitiba e região. Então essa minha plataforma, ela ainda continua, ela existe, é o meu canal de publicidade, é onde eu sou uma publicitária humilde, honestamente falando, cervejeira, e eu falo das cervejarias e dos bares de Curitiba e região. Tem várias dicas legais lá, de tudo aqui que é do nosso local. E o Bumbar é a cereja do bolo, assim. Então, quando tem um evento, quando tem um aniversário de um bar, quando tem alguma coisa assim, antes eu ia de graça, eu ia mesmo na caruda, o povo nem esperava que eu chegava, era um sarro. E agora, tipo, eu cobro valores irrisórios, como seria de fazer uma publicidade dentro do Bumbar, eu cobro pra pessoa pra estar na festa. Então, assim, acabei fazendo uma fonte de renda legal com um bicho daquele tamanho, me divirto horrores. Já levei corridão de cachorro, já quase infartei uma mulher. Tinha que filmar isso, tinha que filmar. Não, tem. Velho, eu já sabrei cerveja com dinossauro, gente. Eu sabrei cerveja vestida de dinossauro. Voltar show da Labier. Tem que ter participação de dinossauro. Tem que ter também. Eu acho, inclusive, que Janaína Pim podia ser a nova integrante da Labier. Eu também acho. Cara, pelo amor de Deus. É muita criatividade na cabeça dessa mulher. Você canta também, Fia? Canto no chuveiro pela desgosto das pessoas que escutam, né? Canto super bem, nossa senhora. Só que não. Vamos falar de música. Você gosta de ouvir o quê? Cara, eu sou basicamente viciado em rock, né? O povo... Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus, Eu escuto, por exemplo, pagode anos 90 e sertanejo raiz quando eu tô mais louca que o Batman, ou no momento de live infinita com os amigos de madrugada. Então a gente canta Evidências, por exemplo. Mas e é clássico absoluto. É clássico. A gente tem uma versão de Só Pra Contrariar, porque se chama amor, né? Eu vi, foi sensacional, sensacional. Teve uma que vocês me mandaram também que eu amei de paixão. Vocês também têm uma criatividade latente pra conseguir adaptar toda essa parte de melodia e tudo pra versão easy rock, enfim, é muito legal o que vocês fazem, cara. É incrível, o trabalho de vocês é incrível. Não tem como não elogiar. É bebice isso. Mas é uma bebice que dá muito certo, é muito legal mesmo. Eu também gostaria de assistir um show de vocês. Muito. Queria muito. Vai acontecer.
Já pensou? Abertura de uma palestra, um show da Labier. Aí termina a palestra, continua o show da Labier. Isso aí, eu ia propor. Eu acho incrível, Fala, galerinha, aqui é o Emerson do Debaixo da Tampa. Tô aqui tomando uma breja, ouvindo o Hopcast da Labier. Super indico a vocês e ó, não morra no rolê. E se for tomar uma, me chama, beleza? Labier Debaixo da Tampa. É isso aí. Mas eu quero saber o seguinte, o que tá na sua playlist agora no Spotify lá? Falam 3 artistas aí que você gosta de ouvir. No meu caso não é Spotify, eu uso o Deezer. Todo mundo tem ódio de mim, que não dá pra ter acesso às minhas playlists por eu usar só esse. Não. No meu Deezer eu tenho Bruce Dickinson, que eu gosto muito, e eu sou a louca das versões tanto dele quanto do Iron, assim, eu gosto demais da conta. E aí, você já bebeu a Bosch Brown Trooper já? Não, cara, eu não quero falar disso e não vai dar bom, hein? Vai ficar ruim o negócio aí. Melhor não falar. Opa, tá bom. Lívia, bota um efeito. Continua aí. É porque se me pergunta, eu respondo. Por isso que eu já digo, não pergunta, claro. Né, fica mais fácil. Aí eu tô apaixonada por Sons of Apollo, que é uma galera sensacional, que eu gostei muito do som deles também. Dream Team, né? Cara, Nossa, é o super time, né? Super time, pô, não tem como. Muito bom. E aí também gosto demais do Disturbed, que pra mim também é outro som cacete, assim, que é os que estão na minha playlist diariamente. E aí tem vários outros clássicos, tem várias outras. Eu escuto de Judas até, sei lá, tem dias que dá vontade de escutar Aerosmith, aí eu vou escutar Pure Jam. Eu tenho um pouco de grunge, eu tenho um pouco de rock, eu tenho um pouco de metal. É louca, né? Louca é foda. Então, bom, devido a todo esse repertório aí, eu acho injusto a gente fazer a harmonização musical somente com uma música. Eu acho que cabe umas 3. Né? Pelo menos 3, tá bom, Gleison? Eu acho. Tá ótimo, cara. Eu acho que se a Jana quiser, a gente pode fazer 10 músicas, mas eu acho 3 um bom número. Pelo menos, né, gente? Então você vai fazer o seguinte, vai escolher 3 músicas e 3 cervejas, ou 3 tipos de cerveja. Se você quiser escolher uma cervejaria, uma cerveja específica, também fica à vontade. Também é um espaço também de dar moral pra galera que tá batalhando aí. Exatamente. Você fica completamente à vontade pra agora. Vamos harmonizar. É aquele momento de você chegar na sua sala, você baixar o seu Deezer, o seu Spotify, o seu... Como é que é o outro nome, menino lá? Tidal. O seu Tidal. Nossa, esse eu nem conheço. Também não. Danilo que sabe dessas porra, cara. Cara, é hora de você ir na sua geladeira, pegar a cerveja, chegar na sua sala, desligar a luz. Tem que desligar a luz. Fone de ouvido, pegar seu streaming lá, escolher essa música que a Jana vai falar e essa cerveja que a Jana vai falar. Lembrando que esse momento é a tradição do Labier Hopcast, a harmonização musical. E tem que justificar. Beleza, então eu vou falar do estilo para que a galera fique à vontade de buscar o estilo aí na sua região e tenha a mesma experiência sensorial que eu consigo harmonizar ouvindo e bebendo. Eu acho que mandar um Alice in Chains aqui, Man in the Box, com uma American IPA. Eu acho que é sensacional. Quero fazer isso agora. Não tem como não pirar, né? Não tem como a gente não sair do corpo. Aí, essa minha amorzinho, que é a Tears of the Dragon, do Bruce Dickinson, que eu harmonizo lindamente com Maris, para aquele momento que você vai dar uma pancada no cérebro e no coração junto. Eu acho extremamente válido. E aí tem Ace of Spades do Motorhead, que aí eu coloco... Desculpa, né? Se tem também. Quero ver qual vai ser a cerveja do Motorhead, cara. Fiquei curioso agora. Criei uma expectativa. Eu colocaria uma triple IPA junto com ela. Uma pancada na vida, pelo menos. Porra, então tá litro direto, né? Aqueles pint em inglês, parece que o pint em inglês tem um pouco mais, eu não sei exatamente.
Direto, né? Sem respirar. Toma de golão no comecinho da Ace of Spades ali. Cara, não tem como você não dar uma pirada surreal com essas 3 aí. Eu acho que são 3 opções legais. Deixando claro que tem todos os outros estilos que eu adoro, mas eu acho que de música, quanto mais aromática, encorpada a cerveja for, mais tesão te dá de tomar ouvindo, assim, na minha opinião. Ei, desce a saideira. Então, estamos chegando aqui no momento saideira. Porra, infelizmente. Eu também gostei, como diz o Gordo. Papo maravilhoso. Cara, eu queria te agradecer demais, Jana. Demais mesmo pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção de prender esses minutos aí com 2 loucos aqui diretamente de Belo Horizonte. Imagina. Aqui não tá chovendo, igual tava aí, que tá aí em Curitiba. Aqui aí caindo no mundo, né? Meu Deus. Mas, pô, deixa aí os seus contatos, suas considerações finais. Como te acha nas redes sociais aí? Fala pra galera. Deixa pra mim. Então, primeiro também, a minha parte aqui, agradecer pra caramba esse convite. Muito gostoso, nunca tinha participado de podcast. Ontem gravei o meu primeiro com 2 lindíssimas pin-ups daqui de Curitiba, que são representantes da cena das mulheres dos anos 50. Vintage, né? Foi muito legal, um papo incrível também, falando sobre as mulheres, como a gente brincou ainda do jarro ao pint, né? Que a gente também falou do antigamente, vamos dizer. E como é o nome do podcast delas? Divulga aí, ó, divulga o podcast. Pode falar. É Brunas... Peraí, eu vou olhar aqui pra não fazer cagada. Mas é Brunas Cast, se eu não me engano. Eu acho que é Brunas Cast. São 2 Brunas que entrevistam. Elas são maravilhosas, elas têm lojas de vestuário vintage. Quer ver? É Brunas Cast, eu acho. Deixa eu achar aqui rapidão. Pod Brunas. Pod Brunas. É pod do Eita, do podcast. Do pod e tal, Isso, do podcast. Então é Pod Brunas. E tá bem legal, as meninas estão produzindo um material bem bacana também, falando pra quem curte essa cultura vintage, é muito, muito legal. E aí veio o convite de vocês, eu adorei, porque eu, como disse, sou fãzaça do trabalho de vocês, admiro demais a resiliência de vocês em se reconstruir a cada nova música, nova proposta. Também tá num cenário que vender arte hoje em dia é muito difícil, então me identifico, obviamente, muito com vocês. E falar pra galera que, assim, Beer Influenza é Janaína Pinho é Beer Influenza. Eu não sou o tipo de pessoa que vai te deixar no vácuo, não importa quando eu tiver trocentos seguidores, porque eu acho que essa troca de energia é o que eu mais adoro, de ter quase mais de 12 mil pessoas na minha página pessoal e conversar com cada um, trocar ideia, falar de todos os cenários. O Beer Influenza é o meu boteco, então lá a gente fala de tudo, bebe de tudo, brinca de tudo. E aí depois o Boom Bar Oficial, que é Boom Bar com 3 Os, galera, eu resolvi fazer o nome sinistrão mesmo. Boom Bar Oficial. Quando vierem para Curitiba ou quiserem dicas de Curitiba, tem de tudo lá no meio cervejeiro, artesanal, claro. E o B-Hop Acessórios. Vamos, com certeza, logo, logo. Então, e o B-Hop Acessórios, que seria tipo, seja lúpulo em inglês, né? B-Hop Acessórios, que é a minha lojinha com todo esse material que vai para casa de todo mundo, com cartinha escrita à mão, com carinho e dedicação para cada peça que vai. Tem um pedacinho de mim e da minha história e da minha vontade de fazer com que vocês recebam todo esse carinho lá. E a minha gratidão eterna a todas essas pessoas que acreditam nessa maluca que tá querendo se reinventar, que tá aprendendo, não é uma carreira formada e eu acho que nunca será, eu vou aprender todos os dias. O meio cervejeiro, o universo cervejeiro é gigantesco e eu acho uma blasfêmia quando a gente diz que a pessoa já sabe de tudo porque nunca saberá. Nossa, então, é tão gigante, né, que sempre a gente tá aprendendo. Sempre, sempre, sempre. Então, ter humildade acima de tudo, deixar o ego enfiado naquela gaveta de calcinha que você não usa e fazer o rolê aí pra realmente trocar, somar com as pessoas, fazer parte desse universo de uma forma generosa. Eu acho que essa é a proposta minha e de qualquer rede social que eu tenha ou qualquer projeto que eu venha fazer. É só muita, 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 muita gratidão esse convite e muito obrigada por vocês dois me levarem nessa 1 hora de papo super gostoso e de ser uma nova consumidora dos podcasts de vocês sempre. Oh, muito obrigado, Jana, muito obrigado mesmo. 1 hora é pouco, né, pra gente falar de tudo, mas nessa 1 hora você agregou valor gigantesco pra gente, com certeza pra quem tá ouvindo. O teu alto astral é contagiante, mesmo a gente aqui, né, sem estar te vendo no vídeo, né, mas dá pra sentir essa energia. A tua criatividade transcende aí
pelo continente Brasil. Obrigada, querido. Obrigada mesmo, de verdade. O carinho de vocês dá pra sentir aqui de Curitiba, viu? Cara, faço do Danilo as minhas palavras. Eu sou mais rasgador de seda mesmo, porque eu acho que ações que vêm do coração, elas têm que ser exaltadas, cara, com toda a força. Todo louvor. Com todo louvor, com todo o coração mesmo. E é o que a gente percebe de você. E, a gente não vai chamar qualquer um, cara. A gente tem um carinho total pelos nossos convidados e enxergar neles, agregadores e disseminadores de boas ações, independente do... Se é no campo musical, se é no campo da cerveja, se é no campo das artes. E você é uma pessoa que mistura isso tudo, então eu fico muito grato. Eu queria convidar todo mundo aí a conhecer o trabalho da Jana. Pede o lupulinho, que por enquanto tá barato. Daqui a pouco essa mulher tá vendendo... Vai estar vendendo no exterior, o negócio vai ser em euro, vai ser em libra. A gente não vai ter condições de... Eu já comprei meu irmão. Meu, Ricelli, meu Danilo já tem também. A gente já garantiu aqui esse postulado aqui, que já eu acho abençoado. Eu vou até parar de usar, vou deixar num cantinho assim, cara, isso daqui é da Jana. Cara, a Jana, não aquela gasta, milionária, isso, é da Jana milionária, exatamente. Eu vou soltar no pulinho do dia que eu comprar um jatinho, gente. Vou comprar um jatinho miniatura pra dizer que eu tenho Mas, Jana, jogo no pulinho por cima. Esse grande sucesso é inevitável, viu? Deus abençoe. Então, galera... Deus abençoe mesmo, que dê tudo certo, cara. Amém, cara. Queria convidar todo mundo a seguir a Jana nas redes sociais, seguir a gente no @labieroficial nas redes sociais. Acha a gente lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Radio... Esqueci uma porrada de agregador. O link tá lá na bio. A galera ainda tá se acostumando um pouco com essa questão do podcast. Mas é legal também para você dar uma desconectada das telas e trazer pro ouvido aqui na reflexão. Às vezes você bota a sua máscara aí, passa seu álcool em gel e dá uma caminhada no seu condomínio ou na sua sala. Desliga a luz, cara. Fala o seguinte, vamos combinar o seguinte. Vamos fechar esse podcast assim. Desliga a luz da sua sala. Pega uma cervejinha. Relaxa, cara. Relaxa, sabe? Se desconecta dessas fontes de luz que invadem a nossa cara toda hora, da televisão, do celular. E, escuta música, escuta um podcast, escuta, assim, se permita estar em contato com outras frequências que tenho certeza que vão agregar para a sua vida. Tenho a maior certeza. Tem vários podcasts bacanas. A gente citou a Ludmilla Hipacondria, tá lá com um Surra de Lúpulo. Massa pra caramba. Tem um Beercast do Felipe. Tem uma porrada de podcast massa para se ouvir aí e agregar na vida. E você dá uma relaxada, né? Então, já tô falando demais. Vamos fechar esse podcast. Eu ficava mais 2 horas batendo papo aqui, cara. Eu também. Galera, valeu mesmo, Jana, obrigada, obrigado. Viu? De coração. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, pela energia boa. Família Cervejeira, obrigado pra quem nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Beijo pra vocês. Valeu. E semana que vem tem Hop Drops. Mais informações aí sobre o episódio maravilhoso da Jana Pinho. Beijo. Beijo. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.